Amém, queridos? Eu quero, nessa manhã, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema da nossa mensagem é esse. Quando Deus nos fere. Que animador. Eu creio que isso já está acontecendo. E a gente vai entender com a graça do Senhor nessa manhã aqui. E por quê? E o propósito. E como é que Deus trabalha conosco. E eu quero olhar com você para o texto, primeiramente, de Mateus capítulo 12. Essa é uma passagem onde o Senhor Jesus Cristo está, primeiramente, no sábado, e a gente sabe que ele sempre tinha essas discussões com os líderes religiosos pela guarda do sábado, e ele termina no verso 7 falando que eles estão brigando com Jesus, que eles não entenderam que o coração de Deus quer misericórdia. Misericórdia é mais importante, é ser atraído para o sofrimento de outro, é ser atraído para a carência do outro. Isso é misericórdia. Quem aqui tem um amigo que está sempre reclamando de alguma coisa? Não precisa levantar a mão. Que está sempre reclamando. E daí você, assim, você precisa estar muito bom para você encontrar esse amigo, porque você fala, eu não quero encontrar não, está sempre reclamando. Aí você pensa assim, nossa, eu não estou muito, não, hoje eu não quero ver essa pessoa não estou muito bem não. Então, misericórdia é você se sentir atraído por alguém desse jeito, que ninguém quer estar junto. Isso é misericórdia. É quando você olha para uma pessoa chata, uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está em necessidade, e você é atraído para o sofrimento dela, para a dor dela, ou para a chatice dela, ou para a limitação dela como pessoa, e você pensa, eu quero fazer bem para essa pessoa. Jesus está dizendo nessa passagem que esse é o coração de Deus, Deus quer misericórdia. Logo em seguida, o texto fala, no versículo 9 em diante, que Jesus então ele entra na sinagoga, e no sábado mesmo, ele faz uma pergunta, será que está certo curar alguém no sábado? Então ele identifica que tem um homem com uma mão, que seria uma mão seca, uma mão paralisada, uma mão mirrada, ressequida. E ele fala para esse homem, eu gosto mais da narrativa do Evangelho de Marcos, que fala que ele chama o homem para vir no meio da sinagoga, na frente de todo mundo, e coloca a mão para fora. E quando Jesus manda ele pôr a mão para fora, a mão dele é curada imediatamente. E o verso 14 fala que os fariseus, então, mais uma vez, eles estão querendo matar Jesus e conspirar. Então Jesus sai de novo daquele lugar, porque Jesus tem uma agenda. A agenda de Jesus é praticar misericórdia. E onde ele pratica misericórdia, os caras querem matar ele. E ele quer continuar cuidando das pessoas que estão sofrendo. E o povo odeia ele porque ele está fazendo bem. E ele continua migrando. Ele vai migrando. E ele vai migrando. Não, você fez bem aqui? Não, mas tem essa regra para fazer o bem. Daí ele vai lá e ele cura outro. E eles vão reclamando e migrando. Aí o verso 15 fala que Jesus se afasta de novo, mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Muitos seguiam. E agora nesse texto fala que a todos Jesus curou. E advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Essa aqui é uma das passagens mais engraçadas de todo o Evangelho. Se você não achou isso, talvez é porque você não entendeu esses dois versículos. São simples. Mas Jesus, ele vai sendo enxotado dos lugares. Daí ele então chega num determinado momento, está cheio de gente. Lembra que eram multidões que seguiam Jesus. Às vezes milhares de pessoas ao redor dele, ocupando aquelas ruas que muitas vezes não eram ruas largas do Império Romano. E Jesus está lá e aquele monte de gente. E Jesus, é como se Jesus falasse assim, ó gente, seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa aqui, que vocês nunca viram na vida inteira de vocês. Eu vou curar todo mundo de uma vez só. Só que tem uma coisa, vocês não podem falar para ninguém. Gente, nem que isso aqui na nossa igreja, com 80 pessoas, todo mundo fosse curado, eu ia conseguir segurar você de falar para alguém, que você ia ficar empolgado. Agora imagina uma multidão e diz assim, ó, eu vou curar todo mundo, mas ninguém pode falar, tá bom? Então, é assim, eu não sei. Eu acho que Jesus, ele fala, mas não sei se por dentro ele ri. Verso 16, advertindo, não conte para ninguém, tá? Não conte para ninguém que você viu todo mundo ser curado de uma vez só.
Verso 17. Então, o evangelista explica, isso aconteceu. Isso o que aconteceu? Todo mundo foi curado. Para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. E eu farei repousar sobre ele o meu espírito. E ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo ou a justiça. E no seu nome os gentios esperarão ou colocarão a sua esperança. Irmãos, eu queria nessa manhã conduzir você por um caminho de reflexão que é delicado e demanda de você atenção. Eu preciso da sua atenção nessa manhã, para que você entenda essa mensagem, uma vez que existe um grande mal no meio evangélico hoje, que é a superficialidade. Semana passada, uma pessoa me disse que ficou 16 anos, ou alguma coisa assim, numa outra igreja, e que a única coisa, ou a principal coisa que se falava é que Deus era bom, Deus era bom, Deus era bom, Deus era bom, Deus era bom. E depois que ele saiu dessa igreja, ele descobriu que Deus era um monte de coisa, não só bom, mas a igreja não ensinava sobre isso. E quando a gente trata com um simplismo a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, e a gente se aproxima da palavra de Deus sem entendimento de que Ele é muito maior do que a gente consegue entender, de que existem tesouros escondidos aqui na Escritura. Quando a gente ignora isso, a gente fica com alguns conceitinhos, sabe, que são os jargões vazios. Ah, não, mas Deus é bom, mas tudo posso naquele que me fortalece, aquelas coisas fora de contexto. E isso é tão danoso para a igreja, é tão danoso para a fé. Então, nessa manhã eu quero falar com você sobre como Deus nos fere, quando Deus nos fere, e por que Ele faz isso, como é que Ele faz isso. E eu preciso começar a abordar isso a partir desse texto, de Mateus capítulo 12, que fala que Jesus veio movido de misericórdia e compaixão, e Ele veio curar as pessoas. Movido de compaixão, Ele curava as pessoas, e Ele era enxotado e Ele continuava curando, e Ele era expulso e Ele continuava curando, e Ele exercia compaixão por elas. E depois que Ele cura, então a maior citação que Mateus faz do Antigo Testamento é esse texto de Isaías. E ele fala, Jesus curou as pessoas enfermas por compaixão, para que se cumprisse o que está escrito. E uma das principais partes desse texto citado é sobre a maneira como Jesus ia exercer o ministério dele de misericórdia. Verso 19 e verso 20. Não entrará em discussões. Jesus não vai sair gritando. Ele não vai sair fazendo ouvir sua voz pela praça, gritando por aí. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Isso aqui são figuras de linguagem para falar da gentileza de Jesus. Quando Jesus vier, o Messias movido por misericórdia para curar as pessoas enfermas, ele não vai sair igual um trator, passando por cima de todo mundo porque ele tem uma missão. Você já viu alguém assim? Eu conheço líderes cristãos que são assim. Passa por cima de um monte de gente, porque eu tenho uma missão a fazer. E isso é incompatível. A missão tem a ver com as pessoas que estão feridas. E Isaías está dizendo, Jesus não vai fazer isso. E uma das principais expressões quais eu quero me ater aqui é o verso 20. Ele não vai esmagar a cana quebrada. Eu quero citar aqui uma parte de um livro que nosso presbítero Alexandre me mandou, chamado Caniço Ferido, ou A Cana Quebrada, do puritano Richard Sibbes. Ele fala assim, depois da conversão, precisamos ser feridos, de modo que os caniços possam saber por si próprios que são caniços, não carvalhos. O que é um caniço? Caniço é uma vara. Quem aqui já pescou
Levanta a mão. Alguma vez. Você foi levado no pesca e pague, pelo menos. Então você sabe como é que é a vara. Parece uma cana. É uma cana. Fininha, oca, bem comprida assim, que na ponta ela vai ficando fininha e vai ficando mais flexível. Aquilo é uma cana, é um caniço. E a figura que é usada aqui é um caniço quebrado. Ela é oca, ela é vazia, ela é frágil e ela está ferida. E o texto que diz que Jesus vai vir, ele não vai esmagar o caniço quebrado, está fazendo uma referência a como Jesus vindo vai encontrar pessoas tão machucadas, tão em sofrimento, tão angustiadas, abatidas, sem esperança, que na vida dele ele não vai terminar de destruir essas pessoas. Se elas já estão no chão, ele não vai pisar no pescoço. Tem gente que olha para o Senhor e imagina dele desse jeito. Talvez você está aqui nessa manhã e você pensa assim, minha vida está ruim, eu tenho tanto problema, mas a culpa é toda minha, porque eu fiz isso, porque eu não busco a Deus, porque eu não sou bom crente, porque eu não sou aquilo, Deus não pode se agradar de mim, Deus deve estar me odiando, Jesus não vai nem responder minha oração, eu não posso nem orar hoje, porque eu sei que eu estou em dívida com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Quando você pensa que Deus está olhando para o seu sofrimento e Ele acrescenta ao seu sofrimento cobranças e acusações, você não entendeu que Ele não veio esmagar a cana quebrada. Porque se Jesus encontra você em sofrimento e Ele começa a dizer tudo o que você tinha que ter feito e não fez, que às vezes a sua mãe faz isso, seu pai faz isso, né? Maravilhoso isso, a gente ama a nossa família só pelo sangue de Jesus. Você não entendeu que Jesus não é assim. Jesus não pega você detonadão e fala assim, então, é porque você não orou. Você não foi no culto. Já está quebrado. Vai esmagar quem está quebrado. É isso que significa, ele não veio esmagar a cana quebrada. O povo gentil está distante de Deus, longe do alcance, do cuidado pastoral do Senhor. Eles já estão sofrendo por causa da maldade. Já estão sofrendo porque vivem falsas religiões, já estão sofrendo. Quando Jesus vem, ele tem compaixão, ele quer sarar a ferida, ele quer curar. É por isso que ele cura todo mundo. Para a cana quebrada, ele não vai trazer juízo. Para a cana quebrada, ele vai trazer restauração. Só que mesmo depois da conversão, diz Richard Sibbes, mesmo depois de convertidos, irmãos, mesmo depois de crente. Por quê? Porque quando nós somos salvos, o que acontece? Nós ficamos constrangidos com o amor de Jesus. A gente pensa, Deus é muito bom, meu Deus, Deus me amou. Mas quanto tempo dura isso? Para alguns dura 6 meses, para alguns dura 1 ano, alguns dura 2, 3. Até que, o que acontece? Você chega, na sua cabeça, você chega num estágio da vida cristã que você já dominou tudo já. Eu já sei tudo de Jesus, você já virou o mestre. O mestre. Não, porque eu sei, porque não é isso, porque é aquilo. E o que acontece? Mesmo depois da conversão, a gente precisa ser ferido. A gente precisa ser ferido de modo que nós, que somos caniços, possamos saber que somos caniços, não carvalhos. Você já viu um carvalho? Já viu uma foto de um carvalho? O texto do lecionário de ontem, Gênesis 18, fala que Abraão estava debaixo, ele estava nos carvalhais de Manre. E Deus aparece para ele e eles ficam à sombra de um carvalho no maior calor do dia. Eu fico imaginando que lugar bonito, cheio de carvalho, aqueles troncos imensos, aquelas árvores centenárias, milenares. Irmãos, como crente, às vezes a gente acha que a gente é carvalho, que eu sou fortão, mas na verdade eu sou caniço, não do Raimundos. Amém. Mesmo caniços, devido ao resto de orgulho em nossa natureza, precisamos ser feridos para sermos levados a ver que vivemos por misericórdia. Irmãos, e quem é que trata o nosso orgulho? Me diz. Quem é que trata o orgulho do crente? Fala para mim. É Satanás que trata o nosso orgulho, irmãos?
Não, ele gosta do nosso orgulho. Satanás adora que a gente seja autossuficiente. O diabo gosta dessa segurança que você tem, que você não sabe que é uma falsa segurança. Você pensa que está tudo sob controle. Minha família está indo bem. Os negócios estão indo bem. A igreja está indo bem. A saúde está indo bem. Está tudo bem. Falsa segurança. Você acha que está tudo muito bem estabelecido e que nada pode ser abalado na sua vida. Satanás ama essa soberba. Agora, quem que quer o melhor para nós e que vê o nosso orgulho, a nossa soberba e fala, eu vou precisar te curar disso. Quem que faz isso, irmãos? É o nosso Pai, é Jesus, é a Santíssima Trindade. E como é que isso acontece, se não com o Senhor quebrando, nos quebrando, lembrando que a gente é caniço. Você é uma vara vazia, você é uma vara oca, você não é um carvalho, você é um caniço. Não, mas o texto de Isaías fala que seremos carvalhos de justiça. Sim, em certa perspectiva, nós somos carvalhos de justiça, mas é porque a nossa força vem totalmente do Senhor que nos sustenta. Enquanto nós formos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, tendo prazer na palavra de Deus, confiando em Deus, mas por nós mesmos, irmãos, nós somos meros caniços, varas ocas, frágeis, que já têm as suas rachaduras. E ter as suas rachaduras significa que não dá para pôr nada para ser apoiado em cima de você, porque vai quebrar. Você não aguenta suportar nada. Você não aguenta o peso de nada. Ser quebrado como um caniço significa momentos da nossa vida em que somos enfraquecidos no desempenho das nossas funções. A gente tem a nossa estrutura chacoalhada. Aquelas coisas que a gente fazia tão bem, de repente a gente não consegue fazer mais. E pode ser a idade. Pode ser a idade que chegou e nunca mais você vai ter aquela vitalidade, aquele ânimo. Pode ser um estado de enfermidade. Pode ser que você só descobriu depois que tem aquele tanto de amigo ao seu redor, aquele grupo de oração, aquele pequeno grupo, ou a sua família. Só depois que acabou aquele grupo, você descobriu que eles davam tanta força para você. Eles eram tão importantes para a sua estabilidade emocional e espiritual. Acabou aquele grupo, você ficou frágil de novo. Ser quebrado como um caniço é ser enfraquecido no desempenho das suas funções. A sua estrutura é chacoalhada e você se vê frágil. Você se percebe abalado. É como se você fosse lembrado, como diz o Salmo, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos o quê? Mas será que nós conhecemos a nossa estrutura? Ou a gente precisa que Deus fique mostrando para nós? Porque a gente tem uma tendência para a fantasia. A gente tem uma inclinação para a mentira, para um mundo de faz de conta. Não, está tudo certo. O que está tudo certo? Está tudo garantido, vai dar tudo certo. Com base no quê? Só porque o louvor fala, vai dar tudo certo. É só por isso que vai dar tudo certo. O que vai dar? O que significa dar tudo certo? Que às vezes dá certo quando dá errado, né? Quando dá errado é que ficou bom daí, né? Irmãos, então às vezes o nosso Deus que veio nos curar e que não veio nos esmagar, é Ele quem nos fere. Deuteronômio 8 fala assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês, deixou vocês passarem fome, sustentou vocês com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não vive só de pão, mas ele precisa que Deus envie os recursos da parte dele constantemente. Você não vive só do que é natural, só daquilo que já está ao seu alcance. Você precisa que Deus mande, você precisa depender da graça de Deus, enviando o pão do céu, o cuidado dele sobre você. E como é que o texto fala que a gente aprende que a gente não vive só dos recursos que estão ao nosso alcance?
É quando a gente experimenta a escassez, quando a gente é humilhado. O Senhor nos fere para nos mostrar do que nós somos feitos, mas também para mostrar a sua misericórdia. Gente, esse tempo de ferir, sabe, de ser ferido por Deus, eu tenho pensado sobre isso porque, de algum sentido, eu tenho me sentido dessa maneira, eu tenho percebido o Senhor fazer isso. E uma das figuras que me veio foi a figura de imobilização. Esse momento da nossa vida em que Deus parece que nos fere, a gente pode usar outro verbo, outra figura, é de ser imobilizado por Deus. É como se Deus viesse e Ele paralisasse você, falasse assim, para aqui. E algumas coisas que a gente desempenhava tão bem, que a gente conseguia fazer tão bem, de repente a gente se sente travado, parado, como simplesmente você não conseguisse mais executar. Um exemplo que a gente tem aqui, eu quero citar alguns exemplos. Elias na caverna. Elias é o profeta. É o profeta poderoso. Ele faz a chuva parar, ele faz o fogo cair do céu, ele faz os milagres, ele ressuscita, ele faz um monte de coisa, De repente, ele está tão cansado, tão exausto, ele fica ferido, enquanto ele está obedecendo. Que lá não é consequência de pecado, gente. Cuidado com o que você vê na internet aí. Tem gente falando tanta abobrinha na internet. É pastor famoso que parece que é inteligente, mas fala tanta abobrinha. Aquilo ali não é resultado de pecado. Aquilo lá não era ausência de paternidade. Não é nada disso. É cansaço. Ele está ferido porque trabalhou muito. Exaustão. Ele está muito cansado porque ele fez muito. Aquilo que Deus queria que ele fizesse mesmo. E mesmo quando a gente está obedecendo a Deus, a gente está na vontade de Deus, a gente é ferido também. Porque às vezes está dando tão certo que Deus precisa trabalhar com o nosso coração, porque o nosso coração não está acompanhando toda a frutificação e o florescimento da nossa vida. Tem tanta coisa acontecendo do jeito de Deus, mas Ele precisa dar uma parada e trabalhar em nós. Então Elias chega lá desesperado, ele não quer orar. É o cara que ora. Elias é o cara que ora. Tiago, no Novo Testamento, fala que a gente tem que orar igual Elias, mas quando ele chega na caverna, nem orar ele quer. Ele está cansado, não quer orar, não quer ler a Bíblia. Ele não quer falar com Deus. Ele chega e quer morrer. Ele dorme. Deus deixa ele dormir, por quê? Por que Deus deixa ele dormir e manda um anjo dar comida para ele? Depois ele dorme de novo. Sabe por quê? Porque ele não vê esmagar a cana quebrada. Ele não veio esmagar a cana quebrada. Tenho pensado sobre o texto de Jesus dormindo na tempestade. Os discípulos desesperados, pensando que eles vão morrer. Jesus, não importa que pereçamos. O Senhor não está nem aí que nós vamos morrer. Eu acho que Jesus está tranquilo, bem tranquilo. Um dos motivos é porque... Quem é que manda a chuva, irmãos? Quem é que manda a chuva? Quem que deixa a água da onda entrar dentro do barco? Se não cai uma folha da árvore sem o consentimento do Pai que está no céu. Jesus vai parar a tempestade, mas é o Pai que manda a tempestade. Não é que eles estão brigando entre si, não, mas é que a gente precisa lidar com essas dinâmicas da nossa caminhada. A gente precisa ser ferido e precisa ser curado. Se a gente só quiser cura, nós não conhecemos a Deus. E se a gente achar que a vida com Deus é só sofrimento e ferida e angústia, nós também não conhecemos a Deus. Existe alegria na presença do Senhor. Existe consolo, existe poder miraculoso, existe graça, existe restauração, existe reconciliação. Amém, irmãos? Deus fere a gente, às vezes, para bagunçar a nossa vida. Para poder transformar quem a gente é. Eu quero que você olhe comigo rapidamente no texto de Gênesis 32. Porque isso aqui acontece também. Com o nosso pai Jacó. Gênesis, capítulo 32, verso 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres,
suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos, e fez com que passassem o ribeiro, e também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito importante, central, porque ela fala sobre Jacó, que vai se tornar o pai, ou a própria nação de Israel. E a partir daqui, você começa a ter na narrativa essa menção dele como Israel. E esse texto é muito importante porque fala dessa transformação que ele passou. Como que a identidade dele foi mudada, como quem ele é foi mudado quando Deus feriu ele. E o texto começa falando que era de noite. E isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico e marcante, verso 22. Naquela noite. E eu vou citar alguns momentos aqui, o comentário de Bruce Waltke, que é um comentarista do Antigo Testamento, muito respeitado. Ele fala: a noite é muitas vezes uma imagem de angústia. A noite é uma imagem de angústia e um tempo para as impressionantes revelações de Deus. Essa noite trará um desfecho real para as noites escuras de Jacó, desde a fuga de Esaú. É de noite, mas não é de noite só porque está escuro, não. É de noite na alma dele. Se você lembrar um pouquinho da jornada de Jacó, Jacó enganou o pai, ele fugiu de casa, daí ele vai morar com o tio, daí o tio engana ele, daí ele tem que casar com a mulher que ele não gosta, daí no fim ele tem 2 esposas, as mulheres ficam brigando, daí ele quer ir embora, o tio dele vem perseguindo ele, daí Deus aparece para o tio e fala assim: eu tenho aliança com esse cara, ele é todo estragadinho, mas eu tenho uma aliança com ele, para de perseguir ele e volta embora. Amém, irmãos? Essa palavra serve para você? Ele continua, de repente ele fica sabendo. O irmão dele, que quer matar ele, de quem ele roubou a herança, está logo ali na frente. A vida desse cara é uma desgraceira, ele vive fugindo. É escuro, é de noite. Só que quando o irmão dele está lá na frente, ele pensa: ele vai me matar. Por quê? Porque, gente, Jacó era o pacato, lembra? Ele cozinhava. Esaú é que ia caçar. Quem que é forte mesmo nessa história? Então, assim, pensa que o Jacó é tipo... o Jacó é tipo Felipe, assim, ó. E o Esaú é o irmão do Igor, já viu? Então, assim, cuida das ovelhas, você ganha uma força no braço, mas nunca vai chegar daquele jeito lá. Irmãos, quando Jacó está para encontrar Esaú, ele começa a mandar, ele está rico, ele tem centenas de animais, ele tem um monte de servo, ele tem um monte de filho, ele começa a mandar presente para o irmão na frente, manda lá para ver se apazigua a ira do irmão, que daí ele não me mata. E ele começa a mandar, e ele está angustiado, desesperado, ele está no que na espiritualidade pode ser chamada da noite escura da alma. A noite escura da alma é o momento da sua vida que você sente que você não consegue solucionar as coisas. Elas são maiores que você. Não basta você orar mais, não basta você fazer um jejum, não basta buscar mais a Deus. Simplesmente as coisas são maiores. E às vezes você nem consegue buscar. Você está sendo ferido como um caniço. É um aparente abandono de Deus, um tempo de aridez, um tempo de seca, um vazio interno, uma solidão, uma falta de alegria, e às vezes vontade de viver, uma falta de sonhos. E a primeira coisa que eu quero
trazer para você nesse texto é que Deus nos fere quando a força que Ele nos deu está sendo usada para resisti-lo. Vou repetir. Deus nos fere quando a força que Ele já nos deu está sendo usada por nós para a gente resistir à vontade dEle. Porque Deus nos dá dons, capacitações, força, inteligência, dinheiro, recurso. Só que algumas vezes a gente é achado lutando contra Deus, pensando que a gente está fazendo a coisa certa. E daí a gente não consegue perceber que o que a gente está fazendo não é a vontade de Deus. A gente tem certeza, não, mas na Bíblia está assim, você tem os versículos, você tem tudo, você tem o senso comum, você tem os conselhos, você tem certeza, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mas não é o que Deus quer. Então Deus precisa vir nos ferir. Jacó é um homem forte e rico. Só que quando ele encontra o mensageiro do Senhor, que a gente sabe que é Jesus que está lá saindo na mão com ele, e o verbo lutar significa empoeirar-se. Muito interessante isso no hebraico, que significa que eles começam a lutar, que começam a levantar poeira, e eles começam a ficar tudo sujo de terra. Eles estão saindo no braço mesmo. Talvez eles caíram no chão e rolaram no jiu-jitsu. Jesus e Jacó, imagina essa. Irmão, você está lutando com Deus? Porque Atos capítulo 5 é falado assim, cuidado com a decisão que nós vamos tomar, para não sermos encontrados lutando com Deus. Você sabia que você pode lutar com Deus na sua vida? Te pergunto nessa manhã, e na minha pergunta vejo se o Espírito Santo não toca o seu coração. Você está brigando com Deus, você está saindo na mão com Ele, você está empoeirado, você está sujo, porque você tem certeza que esse é o caminho. E Deus está vindo para ferir você, porque você está muito forte. Quando Jesus encontra Jacó nessa aparição antes da encarnação, é uma teofania pré-encarnação. Jesus está aparecendo em corpo antes de encarnar. Jacó, ele vai ter um encontro com o maior inimigo dele. E Jacó, ele tem uma promessa, não sei se você lembra disso. Quando ele vai sair de casa, o pai dele abençoa ele. Lembra que ele põe uma pele fake de animal, e ele chega e ele fala, e ele dá uma comida, e me abençoa, pai. Então o pai põe a mão nele e vai abençoar ele. E o pai dele fala assim, você vai governar sobre os seus irmãos. E você vai ser o maior deles. E ele rouba a bênção. Quando Jacó está para encontrar Esaú, ele tem essa bênção. A gente pode chamar de bênção, você pode chamar de promessa, pode chamar de profecia. Ele tem uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus de que alguma coisa vai acontecer na sua vida? Sim? Se você não tem, você precisa virar crente. Porque Deus fala. O bom pastor fala e as ovelhas ouvem a sua voz. Vou perguntar de novo. Você tem alguma palavra de Deus que você está esperando se cumprir na sua vida? Sim? Jacó tem essa palavra. Por que ele está desesperado se ele tem uma palavra que ele vai governar sobre o irmão dele? E quem está na frente dele é o irmão dele? É porque ele ainda não tem fé. Ele tem a promessa, mas ele não tem fé. E esse é o desespero dele. Eu sei que o meu pai me abençoou. Eu sei da promessa que eu recebi. Mas eu não acredito. E eu acho que o meu irmão vai matar. Ele já tinha lutado com os homens. Que homens que ele lutou? Ele lutou com a casa dele, ele lutou com o tio dele. Agora ele lutou com Deus. E o que significa a bênção que Jacó está pedindo? Jacó está falando assim, me abençoa Jesus, me abençoa Jesus, parecendo o cego de Jericó, puxando, gritando lá, só que aqui está mais intenso, que ele está saindo na mão com Jesus, me abençoa Jesus. Sabe o que ele está pedindo, irmãos? Ele está pedindo a experiência do cumprimento da promessa. Me abençoa faz valer a promessa que eu recebi e que não está acontecendo ainda. Se você não entendeu ainda, irmãos, o que a gente está vendo aqui nesse texto é uma lição muito grande para nós. É que as promessas que Deus dá para a gente, elas têm que passar pela intercessão antes de se cumprir. Jacó está clamando, intercedendo. Eu já tenho a promessa, mas ela ainda não está cumprindo. Por favor, Senhor, eu suplico, me abençoa. Aquela palavra que o Senhor me deu, faz ela começar a valer a partir de agora, porque eu preciso agora
porque senão eu vou morrer. Eu vou encontrar o meu irmão, ele é mais forte que eu vou morrer. Jacó já tinha deitado em cima de uma pedra quando ele estava fugindo de casa e ele viu o céu aberto e uma escada descendo, anjos subindo e descendo. Jacó já sabe que os anjos trazem as bênçãos de Deus. E agora ele está diante do anjo do Senhor. E ele sabe, ele tem alguma coisa para me dar. Com certeza ele não sabe exatamente o que esse anjo do Senhor vai fazer na cruz do Calvário e toda a missão do Messias. Ele não sabe tudo isso, mas ele sabe, esse aqui é um ser celestial. Ele é um anjo do Senhor, ele é um mensageiro do Altíssimo. E ele já tinha visto os anjos subindo e descendo, trazendo bênçãos. Ele sabia, tem um negócio faltando na minha vida. Eu tenho a palavra, mas eu não tenho cumprimento. E daí, o que acontece? O Salvador de Jacó veio resistir ele. O Salvador de Jacó começa a lutar com ele, quer tirar ele, quer tirar dele a oração mais profunda, de confiança, de socorro. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Eu ensinei por muitos anos nessa igreja aqui, que a coisa mais importante na vida de alguém, na sua vida, é a sua vida de oração. Eu ensinei e eu repetia isso dominicalmente nos primeiros 10 anos dessa igreja. A coisa mais importante da sua vida é a sua vida de oração. Só que às vezes a gente não consegue orar, a gente não tem força. Você precisa da ajuda de Deus para orar. Sabe como é que Deus às vezes ajuda você a orar? Com fervor, com fé? Ferindo você. Você grita. Você grita assim, pelo amor de Deus! Quando que você viu Paulo relatar a intercessão louca dele? 3 vezes eu pedi, tira esse capeta daqui! E Deus disse, não. Mas orou com força. Irmãos, na hora que Deus vem lutar com a gente, é a hora que a gente começa a gritar, Deus faz alguma coisa. Você pode não gostar da situação, você pode não gostar de ser quebrado por Deus, mas o fruto do que vai acontecer a partir disso é tão doce, é tão precioso, é tão maravilhoso que a comunhão sua com Deus vai ser restaurada, vai ser recuperada, vai ser restabelecida. Às vezes Deus precisa botar você em desespero para recuperar aquele coração quebrantado de criança da conversão. Você está muito fortão, muito fortona, muito cheio de recurso. Você tem dinheiro, você tem estrutura, você tem isso, você tem servos e servas, aquilo outro. Aqui Jacó está sozinho. Os servos já passaram, os 11 filhos já passaram. A família parou de esconder a dor que ele tinha. O dinheiro e os animais foram tirados dele. Ele está sozinho, numa condição miserável. E agora Deus está saindo no braço com ele. E depois que ele sair no braço com Deus, ele vai ter que sair no braço com o irmão. Ele está verdadeiramente angustiado. É uma noite escura para Jacó. E ele clama como ele nunca clamou. Você não vai embora. E aquele cara magrinho, fraquinho, de repente, ele luta com Deus de um jeito que fala assim, vendo o anjo do Senhor, que não podia com ele. O cara é miserável, mas ele foi com a unha mesmo, ele foi com o dele, ele mordeu o anjo. É igual o Mike Tyson, eu vou perder essa luta, mas eu vou arrancar a orelha. Irmãos, é aí que está a nossa força, meus irmãos. A nossa força está nesse momento. E é daí que às vezes Deus consegue tirar o nosso clamor mais sincero, aquela vida de oração que você perdeu. Deus fere a gente, irmãos, quando chegou a hora dele deslocar o ponto de gravidade da nossa vida. Bruce Waltke que fala assim, que quando o anjo fere Jacó, essa é a misericórdia severa de Deus. É a misericórdia severa de Deus. É a misericórdia tão severa, tão séria. E ele fala assim, Deus desloca o quadril de Jacó, o ponto de gravidade da força do lutador.
Como é que o cara vai lutar com o quadril deslocado? Me fala. Está assim, ó, com a guarda. Como é que faz o ponto de apoio? Não luta. Não consegue lutar mais. Então você vai brigar com Deus, porque Deus começou a quebrar você e quebrar a sua vida, e ferir o caniço de novo, até a hora que vai acabar a sua força. E na hora que acabar essa força, daí sua guarda vai baixar. E daí na hora que a sua guarda baixar, você vai ficar humilde de novo. E você vai poder receber a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Deslocar o ponto de gravidade é mudar o centro de uma pessoa, o ponto de equilíbrio. Significa que ela não se apoia mais naquilo que ela se apoiava antes. Jacó não consegue mais confiar naquela perna, porque aquela perna foi ferida por Deus. Vou perguntar, o que Deus está ferindo na sua vida? Que perna que é essa aí que Deus está vindo, ferindo você? No futebol, lá no interior, a gente chamava de paulistinha. Como é que você é paulistinha também, não? Dá aquela joelhada na coxa, ai, o cara fica dando umas mancadas. Deus faz isso quando Deus dá paulistinha na gente. Qual perna que Deus está ferindo que você não consegue mais se apoiar nessa perna? Ele quer mudar o centro de gravidade da sua vida. Ele quer reconfigurar a sua vida. Agora Jacó vai ter que andar de outro jeito. Agora vai ser mancando. Irmãos, tem tanta riqueza aqui para nós. Porque, irmãos, quando pela misericórdia de Deus, Ele vem com a presença dEle sobre nós. Essa presença tão doce e maravilhosa que Jacó vai falar assim, eu vi Deus. Eu vi Deus face a face, eu estava na presença de Deus. Mas essa presença me custou caro. O ingresso para estar na presença dEle me custou caro. Agora eu manco para sempre, bengala para sempre. Eu não ando mais do mesmo jeito. Minha vida está sendo reconfigurada. Eu não sei se alguém aqui manca. Eu acho que não. Eu sei que o Carmito já teve que fazer cirurgia no fêmur e um monte de coisa. Mas eu sei de uma coisa. Quando você tem alguma das suas pernas danificadas, ou você se torna manco, ou você perde uma mobilidade, você vai ter que mudar todos os hábitos da sua vida. Você não pode mais ficar muito tempo de pé, igual você ficava. Você não pode mais tomar banho igual você tomava. Você não se movimenta igual. Seus hábitos não são mais os mesmos. As tarefas básicas. Tem coisas que você não consegue fazer mais. Ah, irmãos. Mas se esse for o preço para o Senhor mudar a sua identidade, que preço barato. Que preço barato. Você nunca mais poder fazer algumas coisas porque o Senhor te feriu para mudar quem você é de verdade. E que venha essa ferida do Senhor sobre a minha vida. Porque eu quero que Ele mude o meu nome. Porque eu quero que Ele mude quem eu sou. Eu quero não ser mais o mesmo. Eu quero ser transformado pelo Senhor. E eu quero poder falar, eu vi Deus face a face. Eu quero carregar essa marca de andar com o Senhor. Eu quero que Deus me fira. Mesmo que aos olhos das pessoas, olha lá o manco. Geralmente, quando Deus tem algo precioso para fazer através de nós, Ele vai tirar o prestígio diante de muitas pessoas. Isso vai ter que fazer parte. Deus vai ter que deixar a gente nos odiar, não nos entender. Isso vai ter que fazer parte. Mas esse preço é muito pequeno. Porque o valor de andar na presença de Deus é tão grande, irmãos, que vale a pena. Quero caminhar para o final, meus queridos. A mudança do nome de Jacó, Bruce Waltke que fala assim que até então Jacó prevalecia sobre as pessoas por meio de artifícios. Ele enganava, ele dava um jeitinho. Jacó era um cara articulado, ele era até agora ele prevalecia por meio dos artifícios. Até então, mas agora ele prevalece com Deus por meio da sua súplica, por meio das suas palavras. Me abençoa, me abençoa. Perceba, Jacó estava acostumado a manipular as coisas. Ele estava acostumado a enganar, ele era enganador, Jacó suplantador. Ele tinha um jeito de fazer acontecer. Mas agora, depois que Deus veio e feriu ele, agora ele prevalece, não é mais pelo jeito. Agora ele prevalece diante de Deus, lutando com Deus, pedindo a Deus. E ele vai alcançar por meio do cumprimento das promessas de Deus.
não por aqueles meios, não pelos dons físicos que foram dados ou adquiridos. A sua ambição de prevalecer não mudou, mas ela foi reorientada. Jacó continua ambicioso, mas agora é mediante o Senhor que ele alcança o que ele deseja. E daí o texto termina falando, verso 31, que o sol nasceu. Irmãos, a luta de Jacó com o Senhor Jesus chega no fim, como a noite escura da alma. É uma paisagem espiritual. Primeiro está escuro, ele enganou o irmão e o pai, foge de casa, é oprimido pelo sogro, ele tem um peso de consciência pelo que fez ao irmão, mas agora o sol nasce com esperança. Ele encontrou Deus, lutou com Deus, mas a promessa de vencer os inimigos agora vai começar a se cumprir. Ele não vai ser mais oprimido pelo sogro, o irmão dele vai acolher ele ao invés de se vingar. As promessas feitas a Abraão e Isaac vão começar a se cumprir na vida de Jacó. Os filhos dele vão se tornar uma grande nação. E o filho dele, José, vai ser o segundo maior do Egito. Ele vai ver as promessas começarem a se cumprir. Ele foi salvo por Cristo em um encontro intenso e transformador, porque ele termina falando, verso 30, eu vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Mas não foi sem ele ser ferido que o sol da justiça nasceu sobre Israel. Não foi sem luta. Não foi, irmãos. O Senhor quer nos ensinar a lutar. A gente sabe que é pela graça. É pela graça. Mas custa para nós. Até que a gente troque as nossas armas pela oração. Até que a gente troque os nossos recursos pela súplica. Até que o Senhor venha nos quebrantar e nos humilhar para que a gente possa falar, Senhor, é na tua força, não na minha. E nessa manhã, antes de nós orarmos, antes de nós irmos para a Santa Ceia, nós precisamos lembrar que embora o Senhor nos fira, Ele não esmagará a cana quebrada. Ele nos fere para nos curar, irmãos. Ele nos fere para nos transformar. Ele nos fere para nos fazer outra pessoa, segundo a imagem de Cristo Jesus. Nós vamos orar, se coloca de pé. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo da ferida. Não tenha medo do luto. Não tenha medo da angústia. Não tenha medo da noite. Não tenha medo da noite escura. Onde você está. Não tenha medo. O Senhor marcou um encontro com você nesse lugar. E Ele vai tirar a sua oração mais sincera, desesperada e confiante. Ele vai transformar você no meio do vale de Jaboque. Ele vai transformar você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero te agradecer, porque Tu és tão sábio em como o Senhor nos pastoreia, em como o Senhor nos lidera, em como o Senhor nos guia. Tu és tão sábio, Senhor. Tu és tão bondoso. E o Senhor não nos poupa daquilo que é realmente necessário na nossa vida. E, Senhor, nessa manhã, nós vamos nos aproximar da mesa como Mefibosete. Ô, Senhor, mais um aleijado, mais uma pessoa ferida. Ó, Senhor, até que o rei o chamasse, como ele devia ter amaldiçoado a sua vida, o dia do seu nascimento, por causa daquele acidente que deixou ele aleijado, daquele dia traumático na sua infância, que ele caiu e que os pés dele se quebraram e nunca mais ele pôde andar. Oh, Senhor, mas ele teve depois um privilégio que ninguém mais teve. Todo dia ele comia na mesa do rei. Todo dia ele comia na mesa do rei. Senhor, e aqui o Senhor nos chama para a mesa. O Senhor nos chama para a mesa, Senhor. E talvez alguns de nós estamos feridos, porque estamos nessa noite escura lutando com o Senhor. Ó, Senhor, mas eu oro que nessa manhã, o Teu Espírito Consolador venha nos dar segurança de que o Senhor quer nos salvar, de que o Senhor quer o nosso bem no nome de Jesus.